Fala aí, pessoal, graça e paz. Eu tô aqui para falar sobre a vida, né? A palavra que o Senhor ele trouxe ao meu coração é sobre a vida, sobre escolhas, sobre decisões. E o versículo é Eclesiastes capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo que disser, você deve temer a Deus. Essa versão é a NTLH, mas eu vou estar colocando na versão NVI para a gente ver. E diz assim: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus, né? Eu vou voltar para a NTLH para a gente repetir novamente. Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. A palavra de Deus ela diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E ter sabedoria, aqui em Eclesiastes fala que é tão bom quanto ter riquezas, né? E lá em Provérbios fala que é melhor você ter a sabedoria do que você ter a prata, do que você ter o ouro. Então, como o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e a sabedoria é o que a gente precisa para que a gente viva de modo prudente, de modo correto, isso nos faz entender que ter a sabedoria nos dá uma vida na prudência, na correção, no equilíbrio do temor de Deus. Então, eu sei que tem muitas pessoas que vivem sem realmente respeitar a Deus, vivem sem temê-lo, vivem sem perguntar qual é a sua opinião, o que ele pensa em relação a essa decisão, essa escolha que essa pessoa ela está pensando em tomar na sua vida, e ela acaba seguindo a sua própria vontade, o desejo do seu coração. E acontece que a palavra de Deus nos diz que o que nós plantamos é isso mesmo o que nós colhemos. Então, depois dela ter plantado o seu querer, a sua vontade, sem ter clareza, sem agir com sabedoria, sem buscar, né, uma direção de Deus, ela acaba se machucando, né? E infelizmente tem algumas dessas pessoas que acabam até culpando a Deus, como a própria palavra diz lá em Provérbios 19, versículo 3 e 4. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. E aí o versículo 3 diz: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Então, falando sobre a vida, falando sobre você, falando sobre o seu coração, falando sobre os seus sentimentos, as suas emoções, falando sobre os seus sonhos, as suas escolhas e decisões, a própria palavra de Deus ela nos ensina que mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo que disser, você deve temer a Deus. O temor de Deus, a palavra diz que nos livra do mal. Porque quando nós tememos a Deus, não é que nós temos medo dele, mas que a gente começa a procurá-lo de maneira que a gente não quer errar e que também a gente não quer desobedecê-lo e a gente não quer se machucar, é claro, né? O temor de Deus, ele faz com que a gente pense antes da gente agir e procurar a direção dele, procurar a orientação dele. Então,